Então, o que podemos ver em relação a esses segmentos populacionais, como por exemplo, a essa classe trabalhadora, que é uma classe pauperizada, o que podemos analisar é que essa classe trabalhadora não além do contexto histórico que temos todos de vulnerabilização, né, de precarização no campo do trabalho, e que foi preciso a intervenção do profissional de serviço social, é algo que temos que ter é, sempre um domínio, né, de atualização dos dados, dos fatos, para poder correlacionar com a nossa atuação profissional. Porque dados que muitos dos órgãos, por exemplo, a OIT, né, que é a Organização Internacional do Trabalho, ela é um órgão que traça, né, os dados em relação à questão do trabalho escravo, é, e que aponta que a maior força de trabalho escravo no país ainda é mão de obra oriunda do Nordeste, né? Então, vindas do Nordeste são os maiores, a maior camada de trabalhador em situação de trabalho escravo, né? Que ou são cerceados de liberdade, ou em condições de trabalho desumano, né? Muitas das vezes estourado pela polícia, por forças-tarefas, com o propósito de libertar e punir esses contratantes, né? E é algo que eu falo para vocês e reforço, que traz uma certa demanda. Esses trabalhadores, eles ficam meses, inúmeros meses, sem mandar um recurso para suas famílias de origem, e muitas delas, às vezes, achando que é porque ele não quer, porque ele esqueceu, não sabendo a situação que ele se encontra, né? Então, precisamos estar atento a essas fontes de informação, né? Em relação também, não só o trabalho adulto, mas o trabalho infantil, que é outro aspecto que a OIT ela vem fazendo dando grandes contribuições, né? E fala que é, o, o trabalho infantil, ele, ele é algo que ele é praticamente crescente, né? No Brasil, e a idade média é de 11 a 4 anos, né? Já se dá essa questão do início do trabalho escravo, que é uma particularidade abordada muito nas nossas rodas de discussão. Nós precisamos estar atento, né, a essa questão do trabalho escravo infantil, né, sobre a questão também de como se dá a fiscalização do combate ao trabalho escravo no Brasil, e como esse processo ele vem provocando mudanças no processo de aliciamento de trabalhadores, de intermediários, né, desses contratantes fraudulentos, né? Então, precisamos estar atento a essas informações, e temos, nesse primeiro momento aqui, eu trago para vocês a OIT, né, que é a Organização Internacional do Trabalho, que traça, né, o perfil das pessoas envolvidas no trabalho escravo rural no Brasil, e também alguns que tanto adulto como infantil, né? Então, é de grande valia aprofundarmos essa leitura. Por quê? Porque através da questão desses dados, né, dessas camadas pauperizadas, vulnerabilizadas, a preocupação, ela nos orienta em relação às faces agrárias e urbanas da sociedade brasileira, e nos faz procurar entender as ações que o Estado tem em relação, né, a essa precarização de trabalho e do capital, tanto no processo de reprodução ampliada, como na capturação da propriedade de terra, subordinando os seus fins, gerando expulsão de trabalhadores,
que vem aí já há um tempão, né? Essa questão da luta dos trabalhadores por um espaço de terra, a luta pela terra, né? Os assentamentos, nós conhecemos movimentos sociais que vêm buscando pela luta pela terra, como por exemplo o MST, mas sabemos que também os movimentos de classe, em partes alguns, sofreram retaliações, alguns integrantes foram, como é que eu posso citar aqui nesse momento? Eles foram identificados, né? Foram colocados como violadores do movimento, se deixaram corromper, né, pelos senhores, os senhores donos de propriedade, né? Então, isso gerou um certo conflito, o que veio causar até mortes de lideranças, de pessoas, de profissionais envolvidos nessa relação de luta pela terra, luta nas relações de trabalho, enfim, como um todo. Tivemos perdas significativas no Brasil de lideranças de movimentos que primavam pela terra, pelo assentamento, pelas lutas para que essas famílias viessem ter seus direitos adquiridos, mas é o que nós citamos como grileiros, né? Houve violações e chegaram até a morte, né? Em questão a redicionamento das relações de trabalho no mundo rural, o que vem Yamamoto a nos trazer é a orientação na direção de resguardar as faces agrária e urbana, né? E fazer com que possamos entender, né, essa questão da geração de trabalho e luta pela terra. O Estado a serviço da modernização, uma vez que essa modernização ela é o quê? Tecnológica, agrícola, industrial, e esses três níveis de modernização de trabalho, ela vem efetuada através de grandes grupos econômicos, né? Regulando e subsidiando a acumulação de riquezas de forma privativa, né? São grupos privados, né? Mas que têm parceria com o Estado, né? E que se apossam, criam, né? Tem um grande poder de crescimento, tanto colocando em prática as tecnologias obtidas na área agrícola como industrial. Porque se nós formos ver anteriormente a questão da mão de obra trabalhista evoluiu muito. Alguns de vocês já devem ter assistido o filme do Charlie Chaplin, dos tempos modernos, em que o homem parecia uma máquina, né? Ali produzindo em alta escala, e o que o curta ele nos traz um olhar para esse trabalhador que ele tinha uma mão de obra forçada demais, né? E que precisava se ter ali uma certa intervenção, né? Para que esse trabalhador ele tenha seus direitos garantidos, né? E que as indústrias elas valorizassem mais o trabalho do profissional. Outro aspecto relevante é que o Estado ele vem marcando uma forte presença no apoio das classes produtoras, né? Por conta desse investimento, né? Desse investimento que é voltado para a questão da implementação e implantação tecnológica no âmbito da agricultura e da indústria, tá? A modernidade econômica para o grande capital, ela conta como um papel decisivo, né? Ela conta com um papel decisivo e tem um apoio do Estado, né? Visando o quê? Subsídios fiscais, créditos e outras formas
protecionistas estipuladas com expansão monopolista sobre o capital financeiro. E o que mais nós vemos, né, nos dias atuais, em questão do Estado, é promover incentivos fiscais a esses grandes produtores, a essas instituições, esses órgãos privados, essas indústrias privadas, que elas dê retorno populacional através de prestação de serviços comunitários, e isso é revertido em incentivos fiscais que os governantes eles propõem aos donos, né, dessas grandes empresas. O outro lado da modernidade também, que os dados supracitados nos apontam, é a barbárie da reprodução das condições de vida da população trabalhadora, com a qual nos defrontamos cotidianamente em nosso exercício profissional. E dentre elas é algo que eu citei anteriormente, que é o trabalho escravo, que nós temos aí, que eu acabei de citar para vocês, mas vale ressalvar, que são os dados relatados da OIT em relação ao trabalho escravo, que tem a maior mão de obra concedida são de nordestinos, né? O Nordeste é que mais disponibiliza mão de obra escrava. Aí é preciso pontuarmos novamente, por conta de que das promessas enganosas, das ofertas enganosas de trabalho, de condições de trabalho muito além do que realmente, na realidade, é ofertado, né? E esses trabalhadores, eles acabam caindo numa situação de risco e vulnerabilidade de trabalho, né? E só uma ressalva é que nós também, enquanto profissionais de serviço social, temos que nos policiar em relação a esse risco e essa vulnerabilidade. Muitos contratantes, eles querem nos ofertar abaixo do valor de mercado, até mesmo existem contratantes que querem ofertar menos de um salário mínimo para um trabalhador social, para um assistente social atuar, o que é ilegal, o que, desculpem a expressão, mas é imoral, né? Um gestor municipal ofertar, e muitos dos nossos colegas se predispõem a uma ocupação dessa, mas sabendo ele ali que ele não vai se dedicar de maneira ética política, né? Como um técnico de referência dentro do seu horário de trabalho e de exercício profissional adequado, tendo uma carga horária exercida corretamente, né? Por quê? Porque ele não é remunerado à altura, então ele vai se achar no direito também de não atuar naquele devido tempo de serviço para aquela população, para aquele público que está ali buscando mecanismos de intervenção, né? Então precisamos ter cuidado, porque isso é realidade. E isso deve ser denunciado para os nossos conselhos regionais, né? Quando um gestor municipal ele faz essa oferta, né? De pagar menos para manter ali supostamente um profissional de serviço social naquela instituição, sendo que esse profissional ele não exerce ou ele não presta seu serviço de forma adequada, né? Isso já começa um processo de vulnerabilidade profissional. Todas as áreas de trabalho, todos os trabalhadores, eles passam por esse processo de vulnerabilidade. E no serviço social não é diferente. Nós passamos por esse aliciamento, né, de alguns contratantes, o que isso é ilegal. Não podemos nos deixar, sabemos que todo trabalhador brasileiro, ele precisa, no mínimo, receber um salário mínimo, né?
E o profissional de serviço social não é diferente.